Hoje, um Bitcoin vale 6.500 dólares. A gente tem a valorização de escandalosos 6 bilhões 499 milhões 999 mil e 900%. Eu desafio qualquer um de vocês a apontar um ativo na história da humanidade, na história desse planeta, um ativo que chegou pelo menos próximo dessa valorização. Fala galera, eu sou o Will Detilli e hoje a gente vai falar de Bitcoin. Esse assunto aí bastante polêmico, muita gente quer saber mais sobre isso. Quando a gente vai falar de Bitcoin, é importante reunir 3 áreas de conhecimento. E é por isso que tem muita gente bem-sucedida nos investimentos, muita gente que tem sim muito conhecimento e acaba falando sobre esse assunto de uma forma muito rasa. Essas 3 áreas de conhecimento são economia, porque o Bitcoin ele é uma revolução no sistema financeiro, é a primeira moeda descentralizada, ou seja, as moedas de todos os países têm um banco central por trás, uma instituição central que regula essa moeda, e o Bitcoin acaba sendo aí uma moeda que não tem nenhuma instituição por trás, é realmente uma revolução. Você também tem que entender sobre psicologia de mercado, porque sim, o Bitcoin é um ativo que é negociado em bolsas de valores, são bolsas específicas desses ativos, as criptomoedas, mas o mecanismo é o mesmo, ou seja, são ativos que são muito voláteis, ou seja, sobe de preço, cai de preço. Se você não entende esse mecanismo de renda variável, de psicologia de mercado, você vai acabar fazendo uma análise rasa também. E o outro assunto, que talvez seja o mais complicado de todos, é a criptografia, e é por isso que é chamado de criptomoeda. Ou seja, tem um aspecto tecnológico ali que nem todo mundo entende isso muito bem. É por isso que você vê figuras tão importantes como Warren Buffett, que é o maior investidor, né, de ações de todos os tempos, dizendo que o Bitcoin é uma furada, dizendo que ele não deveria valer o que vale, que não tem futuro. Quando a gente vê os argumentos de Warren Buffett, a gente nota que ele não entendeu muito bem do que se trata o ativo. Talvez porque ele negligenciou esse aspecto de criptografia. Talvez seja uma coisa, até pela idade dele, que seja mais difícil entender. Você tem economistas aí com muito conhecimento, como o Peter Schiff, ele é um grande crítico também do Bitcoin. Mas, novamente, quando você vai ouvir ele falar, né, você vê que ele negligencia algumas coisas. Gente, esse é um assunto que não dá para reunir tudo num vídeo, tá? Então, nesse vídeo aqui em específico, eu não vou explicar tanto sobre os fundamentos do Bitcoin. Eu quero mostrar mais, né, o aspecto do preço, da evolução do preço dele e por que essa evolução de preço, mesmo com as quedas enormes que teve aí no início do ano, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2018, no final de dezembro de 2017 e no início de 2018, o Bitcoin passou por uma queda assim muito forte. Eu queria mostrar por que isso, na minha opinião, não parece um comportamento de bolha. Tá? E também para falar para vocês que não é inteligente ficar de fora. Você como investidor, se você pretende, ou se você já investe, ou se você pretende, né, investir, não é inteligente você ficar de fora do Bitcoin. O que significa isso? Que você deve sair comprando o máximo que você puder? Não, longe disso. Como se trata de renda variável, e quando eu digo aqui renda variável, eu quero dizer que é um ativo que pode tanto te dar lucro como te dar prejuízo, você precisa conhecer o seu perfil de risco, ou seja, o quanto você tolera de risco. Quanto do dinheiro que você vai investir, né, somando todos os seus investimentos, o quanto você quer colocar, né, em ativos que têm volatilidade, que pode subir, mas também pode cair. Eu já fiz um vídeo sobre isso para você ajudar a identificar o seu perfil de risco. O vídeo se chama Quanto você deve investir em ações? Aí você fala, tá, mas o Bitcoin não é uma ação. Tudo bem, ele não é uma ação, mas o mecanismo vai ser o mesmo, gente. Tá? Então, se você tem dúvidas, né, ou se você não sabe nem por onde começar para identificar o seu perfil de risco, assista esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Quando eu falo que não é inteligente ficar de fora do Bitcoin, eu quero dizer que ele é um ativo que pode dar muito retorno. Tá? Ele tem fundamentos, gente, que embora muita gente ainda duvide, ainda seja cético, são fundamentos revolucionários. Isso nunca aconteceu na história do sistema financeiro mundial. E muita gente ainda está de fora do Bitcoin. E você sabe, quando a gente fala de ativos que são negociados em bolsa, pelo próprio mecanismo de formação de preços, quanto
Antes você entrar é melhor. Por quê? Quanto mais gente vai entrando, mais a tendência do preço subir. Quanto mais demanda se tem por um ativo, mais ele tende a subir de preço. Ou seja, se você entra antes da manada, você se beneficia de grandes altas. E se você vê a porcentagem da população mundial que já chegou a comprar Bitcoin, é muito pouco, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade de você ter retornos fantásticos com esse ativo. Porém, como eu disse, primeiro, saiba bem sua tolerância ao risco. Embora eu ache que a probabilidade maior é desse ativo se valorizar, quando a gente fala de mercado financeiro, desse ramo de investimentos, tem que ficar claro uma coisa, gente, não há certeza. Você não tem certeza de nada. Um investidor tem que saber lidar com incerteza. E é por isso que o foco em gestão de risco tem que ser total. E uma grande maneira de controlar risco é o quanto você vai se expor àquele mercado, ou seja, o quanto de dinheiro você vai colocar. Maravilha, dados esses recados iniciais, eu vou agora fechar na tela do meu computador para ficar um pouco mais didático e mostrar o ponto de vista, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, galera, vamos começar a falar aqui sobre o que aconteceu, né, o histórico do Bitcoin, como é que foi a variação de preços. O Bitcoin foi criado mais ou menos em junho de 2009. Nessa época, o valor de um Bitcoin era fração de 1 centavo, ou seja, não chegava nem a ser 1 centavo de dólar. Veja, 1 centavo de dólar é 0,01 dólar. O Bitcoin valia 0,0001 centavo de dólar. Ou seja, se você pegar 1 dólar e dividir por 10 mil unidades, você chega num valor que era o valor do Bitcoin em junho de 2009. Se a gente pegar desde a criação até os dias atuais, né, hoje um Bitcoin vale 6.500 dólares, a gente tem a valorização de escandalosos 6 bilhões 499 milhões 999 mil e 900%. Eu desafio qualquer um de vocês a apontar um ativo na história da humanidade, na história desse planeta, um ativo que chegou pelo menos próximo dessa valorização. Isso é o mesmo que você multiplicar o seu capital por 65 milhões de vezes. Ou seja, se você tivesse investido $1, você teria 65 milhões de dólares. Vamos falar um pouco como foi se desenvolvendo, né, o preço do Bitcoin. Então, em junho de 2009, com 0,0001 dólar. Em junho de 2010, um ano depois, foi para 0,07 dólar, ou seja, 7 centavos. Então, de junho de 2009 a junho de 2010, o Bitcoin teve uma valorização de 69.900%, que é assim, uma coisa bizarra, tá? Se você encontrar uma valorização dessa em ações em 20 anos, você já fala que é um absurdo. Imagina em um ano, tá? Em junho de 2011, o Bitcoin passou para 15 dólares. Ele foi de 7 centavos, né, de um ano antes para 15 dólares. Nesse ano, houve uma valorização de 21.329%. Em junho de 2012, o Bitcoin foi de 15 dólares há um ano atrás para 7. Houve uma correção, a gente chama de correção. Isso, uma alta muito forte, veio uma queda de 53%. Em junho de 2013, o Bitcoin foi de 7 dólares de um ano atrás para 100 dólares. Aí se multiplicou aí várias vezes, quase 15 vezes, e teve uma valorização de 1.329%. Em junho de 2014, o Bitcoin passou de 100 dólares um ano antes para 600 dólares, valorizando 500%. Em junho de 2015, aí houve uma queda, né? Então, depois de toda essa alta dos últimos anos, houve uma queda de 63%, o Bitcoin passou para 220 dólares. Em junho de 2016, o Bitcoin foi de 220 dólares de um ano atrás para 650 dólares, né? Teve uma valorização de 195%. Em junho de 2017, o Bitcoin passou de 650 dólares para um ano antes e foi para 2.600 dólares. E a gente tem uma valorização aí de aproximadamente 300%. Em junho de 2018, o Bitcoin valorizou ainda 150%, né? Então ele passou de 2.600 dólares de um ano antes para 6.500. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos em outubro de 2018, é mais ou menos o preço que o Bitcoin se encontra, 6.500 dólares. Tá? Obviamente que é uma grande variação, não sei quando que você está vendo esse vídeo, você pode estar vendo outros níveis.
Gente, lembrando, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ou seja, não é porque houve essa valorização estratosférica que a gente pode prometer o mesmo daqui para frente. Mas, considerando aquilo que eu já falei anteriormente no vídeo, tem fundamentos muito interessantes, revolucionários, e muita gente ainda não entrou nesse mercado. Portanto, o Bitcoin apresenta uma probabilidade, não é certeza, é probabilidade de realmente valorizações fantásticas no futuro. Agora, um ponto muito interessante que eu quero falar com vocês é analisar justamente esse comportamento de bolha. Muita gente diz que o Bitcoin é uma bolha, né? Então vamos olhar isso de perto, tá? Bom, a gente tem aqui um site que é um site bem tradicional para você acompanhar os preços, a variação dos ativos de todas as criptomoedas que existem, tá? É o site CoinMarketCap. Então ele é um site mais visitado aí, né, pela comunidade das criptomoedas. Então vamos analisar aqui o gráfico do Bitcoin. Infelizmente aqui nesse site a gente não tem todo o período do Bitcoin. Aqui o gráfico começa, como vocês estão vendo aqui, em aproximadamente maio de 2013 até os dias atuais. Então esse aqui é o gráfico histórico. Quando você olha esse gráfico, gente, tá? E você vê essa alta absurda aqui, que foi até os 20 mil dólares, depois essa queda violenta. Quando você olha assim, você realmente fica com a impressão que é uma bolha. Quando você vê bolhas, elas têm essa cara. Exatamente isso. Então ela começa devagarzinho, vai subindo, sobe que é um absurdo, faz um topo e depois despenca. Olha só, devolve quase toda a valorização que teve. O problema, tá? O problema de você analisar gráfico assim é esse detalhe aqui. Eu quero que vocês prestem atenção aqui onde eu estou passando o mouse. Linear Scale, tá? Isso é uma escala aritmética. Porque você tem aqui do lado a log scale, que é a escala logarítmica. Isso é uma forma de você enxergar o gráfico. Então, antes de eu mudar para a escala logarítmica, que é o que mostra de verdade o que aconteceu, quero explicar para vocês a diferença delas. Tá? Então, aí nessa imagem você tem um gráfico na escala aritmética e um gráfico na escala logarítmica. Observe que, gente, isso parece complicado, mas não é, tá? Vai ficar fácil de entender. Observe que na escala aritmética, nós temos aqui 1, 2, 3 até o 10. Né? Tá faltando o número 8 aqui, mas não tem problema. Então, observe que nesse gráfico da esquerda da tela, a escala aritmética, a distância do número 1 para o número 2 é exatamente a mesma do número 2 para o número 3. E é exatamente a mesma do número 3 para o número 4. E assim vai até chegar no 10. Ou seja, a distância de 1 para 2 é a mesma distância de 9 para 10. Por que isso é um erro brutal? Analisar gráficos em escala aritmética é um erro crasso. Por quê, gente? Porque de 1 para 2, o ativo se valorizou 100%. E de 9 para 10, o ativo se valorizou pouco mais do que 10%. Ou seja, como é que você põe o mesmo espaço no gráfico de uma valorização de 100% e o mesmo espaço por uma valorização de 10%? Não faz o menor sentido. Para isso, existe a escala logarítmica. A escala logarítmica, ela corrige essa deturpação que acontece na outra escala. Então, você observa aqui no lado direito da tela, olha só como os números aqui estão bem diferentes. Veja aqui, como esses tracinhos, eles têm sempre o mesmo espaço entre um e outro. Então, se daqui, né, se de 1 foi para 2 tem esse espaço, o próximo espaço que é igual vai de 2 para 4. Por quê? Porque de 1 para 2 nós tivemos 100% de valorização. De 2 para 4 nós tivemos 100% de valorização. De 4 para 8 nós tivemos 100%. E assim vai, né, sucessivamente. Você pode ver que de 1 para 2 é o mesmo espaço, é o mesmo distanciamento de 256 para 512, tá? Porque esse é o correto. Ou seja, de 256 para 512, nós temos 100%. De 1 para 2, nós também temos 100%. Assim como o espaço de 32 para 64, que é 100% de valorização, né, é igual de 1 para 2 ou igual de 4 para 8. Então, essa é a grande diferença. Agora que vocês já sabem isso, vamos voltar aqui para o nosso gráfico do Bitcoin. Então, quando você olha ele assim, você fala, caramba, isso aqui é uma bolha, olha só, fez um topo lá
e despencou, devolveu quase tudo. Vamos passar para a escala logarítmica. Olha só o que acontece. Olha só, essa queda, toda essa queda aqui onde eu estou passando o mouse agora, essa queda que é brutal, olha o tamanho que ela se torna quando você vai para a escala logarítmica. Só isso aqui. Aí vocês falam, por que isso? Ora, um ativo que subiu 6,5 bilhões de vezes, mesmo que ele caia 60%, 70%, essa queda ainda não é nada perto do que ele valorizou. Então isso aqui não se parece com uma bolha em nada. E para a gente mostrar isso, vamos pegar uma bolha real, uma bolha que já aconteceu. Então vocês estão vendo esse outro gráfico na tela? Esse aqui é um gráfico da Nasdaq. É uma bolsa dos Estados Unidos que pega empresas de tecnologia, tá? Desse tipo de ramo. Então lá vai ter a Apple, vai ter Google, enfim, inúmeras empresas tecnológicas. Tá? A Nasdaq passou por uma bolha gigantesca nos anos 2000. Aqui onde eu estou passando o mouse, ó, foi o topo da Nasdaq em 2000. Tá? E foi bem no estouro da bolha. Você percebe que nos anos anteriores ela teve uma alta brutal. Gente, esse gráfico já está em escala logarítmica. Tá? Então ele já está da forma correta como a gente deve analisar um gráfico. Quando a gente fala de grandes bolhas, essa aqui talvez seja a mais recente. Tá? Teve outras aí, mas do grau de importância que eu estou falando aqui, talvez a bolha da Nasdaq seja a mais recente. No ano 2000, ela fez esse topo aqui quase em 5.000 pontos. E aí ela foi caindo, até chegar em 2002, quase 2003, né? Ela foi parar em quase 750 pontos. Aí deve ter parado aqui mais ou menos em 800 pontos, tá? Aqui nesse fundo aqui. O que você tem que observar é o seguinte. Olha como isso caiu. Não só pela desvalorização, né, de quase 5.000 para 750. Mas olha quantos anos o preço retrocedeu. Isso aqui é uma coisa muito importante você analisar. A Nasdaq foi parar em 750 quase em 2003, no final de 2002. Aí se você voltar anos anteriores, ou seja, quando que a Nasdaq, né, tinha atingido essa pontuação de 750? Se você voltar aqui, você vai ver que ela atingiu mais ou menos isso lá para 1997. Então, quando a Nasdaq, né, chegou no fundo dessa bolha, ela voltou quase 6 anos de história. 6 anos. O preço retrocedeu para níveis de 6 anos anteriores. Isso aqui é uma verdadeira bolha, gente, quando realmente o negócio cai para valer. Vamos voltar no gráfico do Bitcoin e aí vamos ver com essa queda, essa quedinha aqui, que muita gente chamou de bolha, estouro da bolha, vamos ver quanto tempo retrocedeu, tá? Ó, o topo, aqui ó, $19.500, tá? 17 de dezembro de 2017 foi o topo. Aí o ponto mais baixo que chegou, ó, dando um zoom no gráfico, o ponto mais baixo que chegou foi dia 28 de junho de 2018, a $5.893. Então lá de 20 mil foi o topo, baixou para $5.800. Você fala, pô, que queda violenta, é o estouro da bolha, o mundo vai acabar. Gente, essa queda, quando se trata de um ativo como o Bitcoin, essa queda não foi nada. E como é que a gente sabe que não foi nada? Vamos ver quanto tempo retrocedeu. Então a gente está voltando aqui, ó, dezembro de 2017, novembro, ó, 6 mil em novembro, hein? Vamos lá. Um pouquinho antes, aqui, outubro. Aqui, ó, dia 21 de outubro, o Bitcoin já estava $5.900. Nessa queda toda, o Bitcoin ele não devolveu nem um ano de preços. Ou seja, que raio de bolha é essa que você não consegue, né, ter uma desvalorização o suficiente para voltar anos anteriores? Lembra que a Nasdaq tinha voltado 6 anos? Se a gente voltar 6 anos no Bitcoin, onde é que vai parar? 2018 menos 6 é 2012. Nem tem nesse gráfico aqui, gente. Esse gráfico começa em 2013. E ele começa já aqui em $91. Ou seja, se o Bitcoin caísse para $91, aí sim você poderia estar falando de um retrocesso parecido com a bolha da Nasdaq. Por isso que, olhando no longo prazo e analisando o gráfico em escala logarítmica, que é o correto, você vê que não há comportamento de bolha algum. Isso não quer dizer que não possa haver um comportamento de bolha nos anos futuros. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que até hoje muita gente defende que é bolha
e você não vê com o Bitcoin. Você pode ver isso com outras criptomoedas, porque tem mais de 2.000, mas com o Bitcoin você não vê esse comportamento. Maravilha, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você quer saber mais sobre Bitcoin, eu já falei que não dá para falar sobre tudo num vídeo só, esse é um assunto bastante complexo. Deixa aí nos comentários dúvidas que vocês têm, que tipo de vídeo vocês queriam, né? Que tipo de abordagem você quer saber com relação a esse tema. É isso aí, tamo junto, abraços e bons investimentos.